Sejam bem-vindos ao TikToks do Clê. Eu fiz esse curso pra ti, que é artista, musicista, profissional desse mercado da música e que já sabe que o TikTok é a potência do momento, mas que não tá afim de fazer dancinha e entrar em todas essas trends malucas que acontecem no app chinês. Juro que eu te entendo, viu? Mas deixa eu falar uma coisa pra você, não tem jeito, você vai ter que dominar o TikTok, se você quiser construir uma carreira de sucesso hoje na internet. Por isso que eu criei um curso que, através de exemplos práticos, vai te mostrar exatamente o que funciona dentro do TikTok, inclusive com cases de artistas que construíram negócios milionários no TikTok e que hoje tem centenas de milhares de streams no Spotify e que não estavam dispostos a abrir mão do seu som nem dos seus valores, assim como você. Tudo isso com boas ideias, estratégia e um smartphone na mão. Eu vou te provar que isso tá acontecendo por lá. Talvez você esteja se perguntando, mas Clê, tem realmente público no TikTok? Pra mim, claro que sim. E se você fizer tudo o que eu tô te falando nesse curso, eu tenho certeza que você vai encontrar milhares de pessoas que não só vão amar quem você é, mas também sua arte. Por isso que eu falo que esse é o momento. E o TikToks eu fiz para que ele seja a passagem, para que você encontre palco para sua música da maneira certa dentro do TikTok. Bom, aqui embaixo eu coloquei todas as informações e detalhes que você precisa para se inscrever agora. E a gente se vê lá. Beijo. Alô! Estou aqui mais uma vez nos estúdios da One RPM. Olha lá, ó, One RPM aqui. Muita coisa gravada aqui. O que eu acho muito legal também ver as gravadoras voltando a ter estúdio, né? É. E aí eu tô aqui com LP Serafim, monstro do áudio. Que isso, obrigado. Pô, que honra ter você aqui, viu? Pra mim é uma honra, cara. Eu tô até emocionado, porque assim, você é uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir os programas do áudio, porque eu sei que é verdadeiro. E teve amigos que passaram por aqui, pô, eu tô emocionado mesmo. Principalmente o Roberto de Carvalho. Aí eu tive com ele há uma semana, né, e ele falando de você demais. E eles têm uma importância muito grande na minha vida, né? A Rita e o Roberto, né? Então, uma honra, um privilégio. Ter você aqui, muito viu? obrigado. E aí, como eu falei pra todo mundo que veio aqui, porque aqui na One a gente grava os episódios menores, porque eu sempre venho pra São Paulo pra gravar muitos. Quando você tiver um show no Rio, cara, me avisa com antecedência. Claro, claro. Porque a gente faz um segundo episódio, aquele de 3 horas e meia. Tamo junto, O do Roberto foi bonito, né? Foi quase lindo, mais de 5 horas, Roberto, cara. Guto Graçamelo, Paulo Massado. Eu sou fã de carteirinha, cara. E aprendo muito também, viu, rapaziada? Eu faço umas dicas, mas eu aprendo muito nesses programas. Como que a música chega até ti, LP, assim, primeiro? Você tem a lembrança? Eu tenho, cara. Na verdade, a minha infância foi muito pobre. E eu tenho uma irmã de criação, a Dora, e ela era fã da Rita Lee. E eu ouvi pela primeira vez o Tutti Frutti, o Ovelha Negra. E eu pirei com aquilo, pirei com a Rita. O que você acha que te pegou? O que me pegou, cara, não sei, foi ser o Ovelha Negra da família, né? Gostar de coisas totalmente diferentes, gostar de arte, né? E eu venho de uma família até de pessoas da política, né? Então isso me pegou muito. O som da Rita, a poesia da Rita. E aí, desde essa época, eu comecei a sonhar em estar com a Rita Lee. E eu sou um engenheiro de áudio que eu realizei sonhos, né? Então, isso para mim é a coisa mais linda, porque eu sonhei muito alto e eu consegui chegar a isso. E graças a Rita e Roberto de Carvalho juntos, né? Isso tá na música. E uma coisa muito importante que eu falo sempre, quando eu fui comprar minha primeira vitrola com a minha mãe, que a gente não tinha dinheiro, tinha uma vitrolinha da moda que chamava Philips, que era uma vitrolinha laranja que você abria, colocava o disco e ouvia. E nesse dia, quando minha mãe foi dividir várias vezes no Jumbo Eletro, ele colocou um disquinho ali e tinha uma azul que chamava Delta. E esse mesmo disco ele colocou na azul para eu ouvir, ó, menino, nem... E o som era diferente? O som da azul, da Delta, tinha muito mais tamanho do que da outra. Aí eu falei, eu gostei mais do som dessa, e comprei essa com a minha mãe, lógico, né? E aí que eu sinto hoje, né, com 62 anos, 40 anos de áudio, 40 e poucos anos, e unindo os pontinhos, o som já me pegou lá, né? Porque eu não toco um instrumento, mas o som, né? De onde você acha que veio isso, cara? Eu não sei, acho que cara. É dom, nasceu Então eu não sei, porque nos anos 70 e alguma coisinha, nós tivemos equipe de baile. E eu ficava fazendo as caixas junto com as pessoas, mas sem muita teoria, fazendo o que soava bem no ouvido.
De ter também quase nenhum recurso, né? Nada, era um quasar, né? Não era coisa que você ficava, mas eu curtia o som, É uma coisa louca que é o que eu busco na minha mixagem desde que eu me conheço operando, que é o tamanho do som, entendeu? É o tamanho tem que me satisfazer. E é isso que vem desde essa vitrolinha. O som era diferente. E isso as pessoas gostam desse meu. Não é que o som é meu, é da maneira que eu coloco o arranjo, o som do músico, do artista, no resultado final. O som tá aqui, né? O som tá aqui onde você quer chegar. Mas o som não é teu, né? Não sei se você entende. O som, o arranjo tá ali. Mas o som, o pacote geral. Porque tem muita gente que sabe tudo, mas na hora do pacote geral te chama para ouvir dentro de uma sala, você ouve e fala, mas é isso mesmo, né? Sabe? Graves, médios e agudos, e às vezes não te envolve, né? Eu conheço gente que sai das melhores universidades de áudio do mundo e não consegue mixar um negócio direito, né? Exatamente. Pelo menos para o meu ouvido, porque ainda tem isso. Alguém vai ouvir e achar bom o que eu achei ruim, e vice-versa, né? Exatamente. Uma vez eu escutei, não o Roy Cicalo, eu estava com o Roy Cicalo, o Phil Ramone veio fazer uma palestra, e aí tinha uma sala lá que tinha 32.1, não sei o quê. Aí eu ouvi uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, se a gente não mixar mono bem, não adianta, vai piorar. E Imagina verdade. o Dolby Atmos mal mixado. Então, agora tem uma coisa que as pessoas podem... Me desculpem isso. Eu mixei 5.1, eu fui um dos pioneiros no Mosh, né? Eu fiz aquele Djavan, né? Que ele grava uma parte na Espanha e tal. Aquele DVD eu mixei no Mosh, numa Nive, né? Que não era nem presetada para 5.1. Não é? Mas o que acontece? Poucas pessoas ouvem dessa maneira. O Atmos é interessantíssimo, eu nem mixei Atmos ainda. Mas é para a pessoa que está ouvindo naquele momento. Para música, eu estava falando com as pessoas aqui. Às vezes, o cara me perguntou, você usa sub? Eu acho que você me perguntou na NS10. Cara, quando é estéreo, eu gosto que saia de 2 caixas. A terceira já me grila. E eu tenho um grande problema. Se eu ouvir demais, eu coloco menos. Então, se eu ouvir uma caixa que é muito brilhante, ou um fone, ou qualquer coisa, a tendência é colocar menos. Você está com a NS10 até hoje? Até hoje. É a tua referência? A minha referência é a NS10, o Bryston 2B, que é o melhor casamento, e alguns fones de ouvido. E aí você testa um, testa o outro. Fica ouvindo em vários volumes, né? Então, eu também gosto muito, hoje o Home Studio te dá isso, né? Que é você ter tempo de ouvir no dia seguinte. Antigamente, a gente locava, né? Eu, inclusive, sou uma das pessoas que briguei muito por isso no Mosh, de ter 18 horas. Os períodos completos. Primeiro na gravação. Por quê? Porque você entrava, montava a base, saía tocando, quando estava tudo certo, aquele som maravilhoso, tinha que acabar o estúdio. Aí ele mexia na outra sessão, no dia seguinte você tinha que montar tudo. É óbvio que eu trato música a música quando eu estou gravando. Eu acho isso essencial, entendeu? O som de bateria não pode ser o mesmo para 10 não músicas. Tem que ter preset, né? Porra, a música pede, né? Entendeu? Mas eu gosto de ouvir o real. Saca? Esse menino que você falou que teve uma infância pobre, como que ele chega na profissão de fato, na profissão? É muito louco. O meu cunhado, ele foi prefeito e foi deputado, foi da política, ele ganhou uma concessão de uma rádio. E eu fui trabalhar na rádio dele. E na rádio dele eu conheci o Alfredo Borba. O Alfredo Borba, ele nos anos 70, ele tinha um programa que era muito louco, que era uma guilhotina. Então ele ouviu o disco, procura saber desse cara. Foi antes do Flávio Cavalcante. Então quando o disco não era bom, ele metia a guilhotina e jogava fora. E esse cara, ele trabalhou de assessor para o meu cunhado, quando o meu cunhado foi secretário de Esporte e Turismo em São Paulo. E ele trabalhava na rádio. E eu sempre gostei muito dos vinis, e eu ficava olhando aquelas mesas com um monte de botões. Nossa, eu achava aquilo maravilhoso, cara. E aí o Alfredo Borba foi o meu canal para ir para a RCA Victor. Chegando na RCA Victor, o Gunther, que é um alemão maravilhoso no áudio também, mandou para o Oswaldo do Mosh. E o Oswaldo conhecia o Alfredo Borba, que na alfândega tinha liberado alguma coisa, ou conhecia alguém, aí falou, veio esse moleque aqui, deixa eu ajudá-lo, né? Então o Alfredo Borba foi essa ligação da Rádio Difusora Oeste, que existe até hoje em Osasco,
Alfredo Borba e eu. E a minha paixão por aquilo, né? E como foi o início em estúdio? Tipo, O fez de início, tudo? cara, eu cheguei no Mosh, numa tarde assim, chovendo, né? De ônibus. E fui lá para aprender em 6 meses. Eu quero aprender a trabalhar com isso, né? E como o Oswaldo devia um favor pro Borba, ele falou, beleza, vou segurar esse moleque. Porque era um estúdio muito pequeno, estava saindo de 4 canais para 8 canais. Só que o Mosh era muito pequeno, como eu falei. Já chamava Mosh. Já chamava Mosh, porque é Mosh de Oswaldo Malaguti e Hélio Santisteban. Olha Que os só. dois eram dos Folhas. O Hélio era o vocalista e o Oswaldo o contrabaixista. É Mosh por conta disso, conta eu nunca disso. soube. O Oswaldo é uma pessoa maravilhosa para fazer uma entrevista aqui. Ele, para mim, é uma das maiores pessoas do áudio brasileiro, né? Eu não sei se ele é mais difícil nisso, mas é uma pessoa que tem muita história. Então eu comecei ali. Só que, quando eu estava lá, não tinha office boy, não tinha, chovia, entupia calha, um monte de coisa. Então eu comecei a fazer esses trabalhos. E um trabalho que me ajudou muito, o Oswaldo sempre foi pioneiro nos teclados, né? Sempre na tecnologia, ele sempre comprava coisas novas. E a gente tinha um Prophet 5, uma bateria Lean e o DX7. E eu, como eu dirigia... No momento que era o teclado. Né? O Prophet 5 era foda. E a bateria. E eu levava para os estúdios que eles locavam, tipo a Som Livre locava para a Rita Lee, para as produções, né? E vários outros estúdios. E aí eu comecei a fazer um monte de atividade. Eu era o cara, ia para o banco, era o office boy, era o entregador de teclado, um monte de coisa. Só que também muito curioso dentro do estúdio, era aquilo que eu queria. Então, na hora que os artistas iam embora, eu colocava umas fitas, né, com todo o cuidado do mundo, na época fita de 8 canais, e começava a mexer, cara, mexer e ouvir. E é difícil para quem vem da onde eu vim, né, cara, sem uma formação, sem inglês, né? Aonde que você foi achar essas informações? Porque Cara, era tudo em inglês, né? Quem falava inglês conseguia. Exatamente. Para mim sempre foi muito difícil. Tanto é que eu comecei com uma Soundcraft lá no Mosh, bem antiga, cara. Ela era 24/8. E quando houve a primeira mudança, que o Oswaldo comprou uma Soundcraft com automação, cara. Nossa, eu falei, agora eu tô ferrado, agora que eu tô aprendendo um pouco nisso aqui, mexendo, veio um negócio desse com manual em inglês que eu não manjo nada, e eu tive que aprender na raça, né? Quando chegou a automação foi uma beleza, né? Foi uma beleza, é uma beleza, né? Mas assim, o começo para mim foi difícil. Eu vou citar nomes, eu tava fazendo... a 3M foi muito importante na vida do Mosh. Né? Ela contratava, ela locava 2 estúdios lá, porque começamos com um, depois já tinha 2 na mesma casa. 18 horas por dia. E uma vez eu estava mixando um negócio, Gretchen, para 3M. E o diretor artístico, se eu não me engano, era o diretor artístico Moacir Machado. E aí mixando tal, eu estava lá, menino, mixando. Aí eu falei, agora eu vou escrever a voz, fazer uma automação, cara. Quando eu falei isso, esse cara virou para mim como se eu estivesse enganando ele, cara. Imagina o maior cliente da onde eu trabalho, achando que eu estava enganando, que eu ia fazer uma automação e escrever o canal de voz. Né? Olha só. Cara. Como que você resolveu isso? Não, aí, nossa, tentei explicar da melhor maneira possível e tal. No final se resolveu que a gravadora não saiu do estúdio, foi o que ergueu o estúdio, a nível financeiro e de clientes. Né? Então você assistiu toda a jornada do Oswaldo ali na construção do Mosh? Assisti tudo, cara. Eu entrei no Mosh, era de 4/16. Então, e aí eu também fui sempre assim, o Luiz do Mosh, né? Eu ia porque... A gente vai cortando, pulando aqui, mas quando eu saí do Mosh, eu estava fazendo 2 discos. O Zezé de Camargo e Luciano Double Face, e ao mesmo tempo, olha como é a minha loucura, mixando Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais. Uau, MC. Esse disco tem um som incrível. Incrível, cara, era um pirante, né? E a gente pode falar sobre ele mais rápido, né? E aí, eu tive um problema no Mosh e tal, e tinha acabado de comprar o meu imóvel e resolvi sair. E aí quem foi me segurar, que eu comecei a trabalhar bastante com ele, eu trabalhei muito com o Dudu Marotti na época, né? Dudu então nós fizemos... maravilhoso. Maravilhoso. Né? O Dudu, você sabe assim... que o Dudu é o... Eu não sei se você tem isso, mas nomes que você lê na ficha técnica e você não conhece, a gente faz um Dudu na nossa cabeça, claro, né? Eu soube isso.
E aí, cara, quando ele chegou lá no estúdio, eu imaginava, porque eu nunca tinha. Ele não era um cara. Agora sim, ele tá na internet botando pra fuder, né? Tipo, fazendo várias coisas. Mas antes ele era um cara mais na dele. Quando ele chegou, ele é a 1000 por hora, né? Porra, eu amei ele, bicho. Falei, cara, gente boa. Caramba. E eu não imaginava que ele tinha aquela personalidade, né? E, porra, os discos as coisas que ele fez, eu sou muito fã, assim. O Dudu tava muito à frente no tempo, cara. Você acha isso também? Eu agradeço muito. Não acho, porque eu vivi disso. E hoje, porque o que acontece? A gente não pode envelhecer a mente, né? Porque é a música que te leva, né? Então você tem que estar o tempo todo com essa evolução, com esse timbre, com esses sons pro artista. E o Dudu, pô, eu tive o prazer de trabalhar com o Dudu quando o Mosh eram 8 canais, naquela banda Degradê, cara, que o Dudu tocava naquela banda. E aí nós ficamos muito amigos. E o Dudu fez a Tarsila, que era independente, que aí ele pegou um caminhão tipo trio elétrico, subiu o morro no Rio, muito louco. E o conceito e a livraria de informações que ele tinha era muito. Porque a música, você tem que ser audacioso, você tem que olhar o artista e vestir musicalmente aquele artista. Entendeu? Sabe? E o artista, as pessoas, elas passam isso. Eu, pelo menos na mixagem, quando eu olho o artista, eu sei para onde eu vou, em timbre, sonoridades e loucuras. Você fica prestando atenção, inclusive, na personalidade? Tenho, mas eu tenho que ver a personalidade. Como produtor, quem vai produzir, tem que ver a personalidade, como ele se veste artisticamente, musicalmente. Entendeu? Porque às vezes você tem... Cara, com todo respeito, acontece muito isso, eu vejo no gospel. Você vê uma senhora, aí o disco da mulher... Aí você fala, pô, peraí, mas a música dela, tudo bem, pode vender e tal, mas parece que não veste musicalmente, né? E o Dudu tem isso muito, cara, muito. Pô, nós fizemos um Pato Fu, televisão de cachorro. Esse disco é foda. Maravilhoso, cara. Pô, esse disco é o mais... Não, é porque eu sou fã do Pato Fu. Sei. Mas você vê a jornada do Pato Fu, parece que aquele disco é o mais equilibrado, né? Então, é o melhor que o Pato Fu pode ter, tá naquele disco. Nós mixamos no Mosh e na Nive. Nós gravamos de uma maneira maravilhosa. O Isopor também, que é um disco depois. Cara, o Isopor eu gravei todo no Bebop com o Dudu e algumas coisas no estúdio do Dudu. Porque eu falei pro Dudu, Dudu, você tem um estúdio que dá pra gente gravar, velho. E ficar mais tempo, porque música é tempo. Esse negócio acontece pô, em 15 minutos, meia hora eu levantei uma música, ficou maravilhosa. Mas com um arranjo, tem horas que o cara vai tocar bateria, isso também, cara, a grana, né? O cara tá ganhando muito pouco, ele não vai ficar a hora, ele tem que fazer e ir para outro lugar. Mas, cara, as músicas precisam de tempo, você precisa afinar uma bateria, às vezes não é aquele bumbo, você tem que trocar o bumbo no meio da gravação, né? E aí, com o Dudu, a gente tinha isso. Cara, eu gravei um pandeirinho no disco, acho que do Isopor, com o James Miller. Eu coloquei ele na casa de máquinas da piscina, velho. Olha que doideira, velho. Tentando achar o som que... O som, Bicho, com o Dudu, a gente pegava a guitarra passando na Leslie, sabe? Alugava. O Dudu alugava para gravar Sideral, esses discos todos, os instrumentos do... Ai, meu Deus, eu tava com o nome agora me subiu. Mas era um músico de São Paulo, bom, enfim, era uma família que tinha instrumentos maravilhosos, e alugava tudo pra poder alugava tudo, e o Dudu alugava, sabe? É o melhor tecido para você fazer, sabe? A música, entendeu? Hoje, tudo bem, as pessoas, isso daqui resolve. Eu vejo pessoas da antiga, resolve, é maravilhoso, as tintas são outras, né? Mas, cara, quando você trabalha isso, fica isso que você falou do televisão de cachorro e outro, que são timbres maravilhosos. Eu fiz o primeiro com o Dudu também, do Sideral, né? Que é maravilhoso, é um disco maravilhoso. Também. Tem até um arranjo do Lincoln Olivetti, o Lincoln fez de uma música que já era conhecida, uma regravação, né? Então o Dudu, para mim, quanto a nível, quanto a som, quanto a referências, quanto a coisa maravilhosa e novo, e inovar e soltar, foi um dos melhores, né? E conhecendo a personalidade dele, né? Depois que eu conheci, dá para entender também essa busca, essa coisa, essa busca. É óbvio porque que... tem uma inquietude... O que acontece, cara? Às vezes, ele bate um pouco de frente com os músicos, né? Ou bateu de frente, né? Porque o disco é do artista, né? Só que ele puxava esse lado e ficava até uma coisa difícil, só que ele conseguiu um resultado maravilhoso. Que é o que eu estou te falando da personalidade, né? Porque às vezes o músico está ali e quer fazer o que ele acha, né? E é uma coisa que eu sinto que a música perdeu, a produção, a direção. A gente falou de alguns nomes antes de estar aqui sobre isso, sobre direção, né?
E isso perdeu muito, né? A gente ficou sem nenhuma hierarquia, né? Exatamente. Eu acho que o artista, principalmente ele mais jovem, pô, a gente jovem, a gente é meio cuzão às vezes também, né? A gente é jovem, pô. Porra, para. A gente acha que a gente é incrível. Exatamente. Né? Jovem. Eu ficava louco com o Oswaldo, que ele falava assim, pô, você é um moleque, né? Você vai... E hoje, com a experiência que eu tenho, hoje eu entendo o que ele estava dizendo. Só que não é dessa maneira, né? Você sabe, eu sou budista, né? De Nichiren Daishonin. E no budismo tem uma coisa que o discípulo tem que ser muito melhor que o mestre. Muito melhor. Só assim a gente cria tudo no mundo diferente. Você sabe que uma coisa que você está falando sobre a coisa do discípulo, né? Você falou que você entrou no mosh e fazia de tudo. Que aqui no Brasil sou estranho, mas é muito comum nos Estados Unidos, né? Então o Mug conta no podcast, quando ele era o gopher, né? Tipo, vai fazer tudo. Os gringos vai se fuder, botava pra fazer tudo. E o Mug conta que os caras queriam meio que ele fosse demitido, mas ele brasileiro, com a nossa malandragem. Exatamente. Tudo que os caras mandavam ele fazer que era meio impossível, ele fazia. E você chega, sei lá, você vai gravar no East West, qualquer lugar, hoje em dia, o assistente é meio devoto do cara que é o técnico daquele dia. Ele serve o café, vai lá fazer o bolo, traz o bolo. Foi isso pra mim. Não é isso? É isso. Eu buscava lanche na padaria. Eu manobrava o carro. Eu lembro que o Paulinho, que hoje toca com o Roberto Carlos, chegava com violões, né? Mas era um monte de violões de todo tipo, guitarras. Eu manobrava o carro, descia todo o instrumento. O cara fumava, antigamente você fumava no estúdio, o cinzeirinho já estava na mão dele, irmão. Eu ficava só percebendo tudo. E ao mesmo tempo ouvindo, que era o meu interesse. Né? O que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Né? E uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui, que nós também temos que saber muito. Hoje todo mundo dá curso, né? Tem curso, todo mundo fala tudo na internet. Eu passei no estúdio por vários engenheiros, até chegar o Ricardo Carvalheira, o Franja, que ele trabalhava em RCA Victor, trabalhou na Transamérica, em todo lugar, que eu falei, opa, é isso que eu quero. Você sacou que ali tinha algo que você Exatamente. Queria. Porque, cara, eu não sei se eu vou confundir as coisas aqui, mas às vezes eu faço show e eu fui fazer show depois de velho. E aí tem um negócio da graxa. Eu não gosto muito da graxa. Porque nós somos todos muito responsáveis. E não é graxa, porque as pessoas falam graxa como se fosse, porra, e não é. Cara, quando eu vi o Franja, isso é muito importante no áudio, cara. Porra, o cara com carro zero, velho, flanelinha, bem vestido e tal. Eu falei, não, esse é o cara. E o som, velho, eu falei... O que você sacou de som ali que você... Que era diferente, era o que eu queria ouvir. Não dá pra explicar, exatamente, não dá pra explicar. Sabe? É aquele som que você toca, você fala, cacete, independente da música. E ele foi generoso em te passar a informação? Foi, porque aí ele começou a me passar e outra também tem a sua percepção. Porque não dá pro cara ficar dando aula pro assistente. Não você dá. Tem que estar ligado nas mínimas coisas. Nas o que você começou a sacar? Que foi pulos do gato. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que isso foi o que aconteceu na minha vida quando eu era muito garoto. Tinha o Seu Tatu, que era o dono do boteco e era marceneiro no boteco. Minha infância é muito pobre. E ele me chamava de Calabrese, eu nem sabia o porquê. Mas é que a minha família, a família italiana lá é da Calábria. E o Seu Tatu me falou um negócio, ele falou, Calabrese, ande com quem saiba mais que você e absorva só as coisas boas. Olha que louco, cara. Eu era um menino de 7, 8 anos, velho. Isso ficou na minha cabeça. Porque, porra, tinha um monte de coisa dentro do estúdio, de tudo, entendeu, cara? E até o cara que é o gênio do som pode ser um cara que não é tão legal fazendo uma outra coisa, né? O Fran já tinha um negócio que eu sou contra a arma. Ele botava uma arma ali, bicho. Pô, você tá trabalhando com música, com 3/8 na época, sei lá. Ele era colecionador. Então, coisas que não serviam. Mas o som, a maneira que ele faz, a maneira de tratar o cliente, entendeu? Aquilo que eu falei no começo, o som não é do engenheiro, o som é da música, da produção, não é? Então, eu não trabalho... o ego, ele me atrapalhou um pouco, porque, pô, fazia aquela mixagem, eu achava maravilhosa. Aí vinha alguém e trocava. Por exemplo, eu trabalhei muito com sertanejo. Então, cada estilo de música, você tem uma maneira de comportamento. E quando eu trabalhei com sertanejo, não era essa coisa que é hoje. Meu, eram muitos instrumentos, muito reverb, né? Pô, bicho, tem duplas famosas, isso tudo. Meu, eu ouço coisas... Foi uma época também, né? Foi, mas eu ouço coisas que eu fico meio envergonhado hoje do que eu fiz, do que eu mixei. Mas, gente, eles pediam isso. Cara, a voz sertaneja é totalmente diferente do Julio Iglesias. Quando eu fazia os sertanejos, tops do Brasil até hoje, eles queriam reverb tipo a voz do Julio Iglesias.
Como é que você faz isso? É difícil. Com tanto instrumento, para você ouvir reverb, ouvir os efeitos, a música tem que ter espaço para tudo isso, né? Era muito entupido, né? Era muito entupido, então era onde a gente tinha um exercício muito grande. Mas voltando ao Franja, o Franja que ele me ensinou foi isso, essa percepção, porque o som já estava na vitrolinha. Você entende? O som que eu tenho aqui, eu não sei porquê, universo, mas já estava aqui, cara. Quando o cara colocou um disco aqui e um disco aqui, eu achei aqui pequeno. E aqui eu achei gostoso de ouvir. Que é o gringo, né? A gente sempre ouviu o contrabaixo legal pra caramba, né? Aqui você, olha, o contrabaixo, eu passei isso, o contrabaixo tá mais alto que não sei o que tem. Não era isso, ele tava arredondando tudo, né? É o som grande. Nessa época, principalmente, quando chegava um disco gringo, eles amassavam a gente muito, né? É, cara. Não, e na época que eu comecei era muito difícil, né? Porque tem outra, né? Aí você tem o som aqui, né? Aí como é que você chega na mixagem No que nessa você tá, que tá aqui? é desesperador quando você não tem recurso, né? Clemente, é desesperador. O que você sabia de áudio, a parte Eu teórica? sabia de ouvir discos muito rock and roll, mas teórico nada. Nada. Aí me sentia mal, porque eu não sabia nada. E o Franja era um cara que sabia muito? Eu acho que não. Também não. Eu acho que nem muito mais toca no o ouvido, instrumento. né? É muito mais no ouvido, né? É muito mais no ouvido. Mas é interessante, porque alguns músicos que mixam, você vê um negócio assim, tecnicamente legal, mas não te envolve, né? Você sabe que uma vez eu era bem moleque, a gente foi gravar um disco com o Nilo Romero, e aí eu perguntei pro Nilo, um tempo depois, ele me falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer e que eu acho que até hoje é a mesma frase. Ele falou, mas você quer... Porque eu acho que eu abri um estúdio, eu não me lembro o que foi. Eu falei, Nilo, quem eu chamo de técnico? Ele falou, pra mixar ou pra gravar? Porque pra gravar tem uma galera, mas pra mixar tem poucos. E eu continuo achando a mesma coisa. São poucos que mixam bem. São. Tô falando mixar bem mesmo, que você bota o som. Eu me lembro que a gente falava som de gravadora, né? Que você botava um disco no ouvido e falava, putz, isso aqui tá suando igual aquele que o Liminha fez com o Vitor Farias, aquele que o Flávio Senna mixou. É o tamanho todo, né? É um Quando tamanho. Coloca, Não é todo mundo que sabe fazer assim. E hoje é o que eu tô te falando, as pessoas estão aprendendo algumas coisas, filtrando, limpando coisa demais, e falta os harmônicos bem afinados, eles têm que jogar a nosso favor, né? E a música perde muito com tudo isso, né? Eu sinto isso. A música já perde nesse negócio que é maravilhoso, né? O percussionista tem um estúdio na casa dele, o outro tem. Mas e a reunião? E a religião de tocar naquela composição, todo mundo junto, dançando, swingando, velho? É porque é um sexo, né? É um sexo. Mas é um sexo em grupo, não é? É grupal a parada. É grupal, porque mesmo aquela energia, aquela coisa, sabe? Lá no Corredor 5, né, que cada vez a gente faz menos, mas agora eu me fiz as pazes com a música. Não que eu tivesse brigado com ela, mas em algum ponto eu falei, cara, eu tenho que construir uma audiência, porque se eu não construir uma audiência, daqui a pouco você não... Com os pagamentos do jeito que estão, você sabe, né? Sei, pô. Eu vivo isso até hoje. Tipo, um cara com um legado como o seu não consegue cobrar 20 vezes mais do que o cara que começou ontem. O que eu acho um absurdo, porque o Neymar não ganha igual o Rodinei, né? Então, no futebol isso não se aplica. Em quase nada se aplica. O maior médico de todos, cardiologista, ganha muito mais do que aquele cara. Exatamente. Mas quem inventou isso, que a gente não pode precificar os nossos méritos na música, eu não sei quem decidiu isso. Mas aí que tá. Porque você tem que precificar a tua experiência, né? Porque quando eu mando uma música pra você, cara, você vai mixar aquilo com uma bagagem de quantos discos você acha que você mixou já? Nossa, não tem isso. Nem sabe, né? São muitos anos, né? Muitos anos. Mas é interessante porque, assim, a autocrítica, não a autocrítica, mas para quem você faz hoje, o que acontece? Antigamente, os artistas tinham quem pagava essa conta. E hoje o cara não tira o dele, e empresários, um monte de gente que infelizmente atrapalham, ele não paga o que é bom. Cara, não vai longe. Ontem eu estava ouvindo um programa de televisão, não vou falar o nome, cara. Pô, eu esses dias ouvindo uma novela, eu ouvi uma música que eu mixei, que é aquela Carne e Unha, com o Guto Graçamelo, que é outro cara na minha vida que... Você que mixou essa? Eu que mixei esse disco do Fábio Júnior. Alma Gêmea, evidência e tal. Mas enfim, eu tava ouvindo um negócio... É bom que você ficou rico com royalties, né? Pô, pra caralho, não ganhei nada, né? A gente nunca ganha. Essa parada é um absurdo, né? É um absurdo, né? mas... Você vai lá, você gravava um pandeiro, você ganhava... E aí você mixava o disco. Você tava falando uma coisa, velho, da valorização.
trabalhar com arte, estar do lado disso, é maravilhoso. Se eu tivesse muito dinheiro, eu pagaria para fazer isso. Então, tem músico que vai tocar por R$100. Aí quando você ouve, você fala, pô, o som do gringo estava maravilhoso, o nosso sacanearam. Não, não é que sacanearam. A pessoa está economizando e pegando, que não é que é ruim, mas o cara quer estar ali. É maravilhoso você estar em cima de um palco. Pô, eu amo estar mixando. Ó, já fecho o olho, é foda, porque eu entro na música, né? Então é isso, cara. E aí começa os caras nos usar. Não tem, não pagam. Eu lembro que na época do Mosh eu cobrava aos sábados para trabalhar 50% e ao domingo 100%. Pô, eu deixava de ver meu filho, minha família. Eu fui pro Rio de Janeiro, quando eu falei isso, cara, hã? Eu falei, não, eu cobro isso, ninguém cobrava. Você entende? O Mug, por exemplo, a gente vai fazer um projeto com ele lá. Cara, o recall, se eu não me engano, é $300. Aqui não tem. Quanto recall você faz? O cara já te pergunta. Mas é maravilhoso, $300 um recall, você não ia gostar Claro, de ter? lógico. Na verdade, o Mug é muito. Na verdade, o Mug é muito correto. Cara, um recall maneiro, 2 ali. Se não for piração, claro, tá tudo dentro do esquema. Dali pra frente vai pagar o recall. E exatamente. todo gringo cobra o recall. E quando você faz o recall, que você tá mexendo no arranjo? Geralmente. Porque, cara, quando você tá ouvindo ali, tá tudo certo. Mas às vezes você tá mexendo no arranjo. Peraí, tira isso aqui, vamos... Não, vamos fazer um mute nisso daqui, tá? Tô te mandando mais um tecladinho aqui, Eu me lembro do Carlinhos Freitas falando assim, Clemente, tá foda, agora a galera tá vindo com mix aberta pra masterização, lembra? Então, eu lembro. Não, eu lembro, eu reprovei eu tava fazendo um disco da Daniela Mercury, e aí resolveram lá, não, manda voz separada, só voz separada. Cara, quando eu ouvi, falei, não, velho, não é a mix que eu fiz. Não é, porque se comprimiu, eu não gosto de comprimir o bounce, né? Eu vou comprimindo por instrumentos e tal, e eu chego no resultado final que eu mando pra master. Cara, quando eu vi, tava errado, não tava legal, velho. Porque muda tudo, muda a referência toda, né? Muda tudo. E aí eu falei, não, gente, vocês são malucos, vamos fazer um recall, quer subir e tal. Porque não é isso, cara. Não é, a mixagem tá sendo aqui, não por um terceiro. Aí 8 canais, você imagina. Se o cara equaliza... Cara, tem uma história na trama de um disco que eu fiz, que o cara que foi masterizar, ele não gostava de médio grave, aí ele limpou. Só que o Fender Rhodes estava naquela região. Aí o artista foi ouvir e falou, pô, LP, não é a mix, pô, você mexeu. Eu falei, não mexi. O cara tirou uma região que na música fez falta. Entendeu? Então, isso é complicado, né? E depende muito como a pessoa ouve, que no final você faz pro artista. Eu estava comentando isso. O teu cliente é o artista, né? O meu sempre. Ou, no caso, a gravadora, né? Não, eu acho que quem estava falando com você esses dias, Cassim. Cara, eu adorei. Foi ontem que eu vi. O Cassim estava falando sobre isso. Ele estava falando, cara, no final, eu tenho que fazer pro artista. É difícil, porque às vezes aquele conceito do artista ou do produtor está estragando. Mas é ele que vai levar. Essa é uma situação que é delicada, né? Porque você olha e fala, putz, eu sei que esse artista talvez esteja errando, que também... Mas você de fora, você fala, putz, mas o que eu faço? Eu erro junto com ele, pego na mão e falo, vamos fazer... Ou sou o cara que vai falar, olha, eu acho que esse caminho não seria esse. Porque a gente perdeu a figura do diretor artístico, que fazia essa mediação toda, né? Exatamente, Max Pierre da vida. Que sentava e falava, não, peraí. Eu ouvia, né? Serafim, ouvia, vê isso aqui. Vê isso aqui, leva até aqui, mas pô, tenta me ajudar aqui. Exatamente. Essa figura meio que desapareceu. Então, às vezes, tá você, que nem é o produtor, mas conversando com o artista, e às vezes nem tem a figura do produtor, né? O produtor foi alguém que participou do processo. Então, acho que às vezes tem muito artista também. E eu acho que a gente, dentro do processo, a gente tem a tendência a ficar mais autocentrado, concorda? Então, às vezes, o artista tá tão dentro daquele processo que ele já talvez não tenha mais a capacidade de enxergar de fora. Isso acontece muito, e principalmente a maneira que as pessoas estão ouvindo, né? Porque assim, as pessoas têm que saber dar um desconto como ouve. Se você ouvir uma música no celular, você não está ouvindo os graves, você está ouvindo 20%. Às vezes está até bom, né? Tá soando bem no celular, tô ouvindo tudo. Mas quando você abre numa caixa, tá meio que embolado, aquelas frequências que o celular não toca, tá horrível. E às vezes a pessoa te pede coisas em cima daquilo. Às vezes tá ouvindo em casa de um jeito. Às vezes ouve naquele negócio lá, JVC, não sei, aquela coisa que, pô, pra onde tá as caixas? Tá mono, tá estéreo, né? Aquelas bolotinhas são terríveis, né? Exatamente. E a pessoa, ela não tem o discernimento que tá soando bem ali.
Ah, tá faltando alguma coisa, tá sobrando por causa daquele equipamento. Aí ela te pede pra mexer na mix. Então esse é um grande problema. Você Entendeu? manda bounce pra casa das pessoas? Porque você sabe que eu... Eu não faço bounce, né? Eu mando o LR, porque na verdade, como eu trabalho com 16 canais, eu passo por um NIV e copio novamente. Então eu nunca fiz bounce. Mas os artistas levam pra casa. Aí eu mando pra eles. Só que hoje Porque o que tem eu vários faço? produtores que mantêm a moda antiga e mantêm a audição só no estúdio, né? Que eu acho que é saudável. É saudável, mas assim, tem aquilo que eu tô te falando. Porque o artista vai, ouve com um coleguinha, aí ouve no carro, aí alguém fala, pô, esse negócio... Porque ali naquele teu estúdio, você tá num ambiente equilibrado. Exatamente. Só que mesmo assim, a pessoa às vezes, mas no meu fone, às vezes, não é? Sempre tem a referência dela. Eu acho até bom o seguinte, o que eu acho que aconteceu de bom hoje? O cara ouvia no Mosh comigo, tudo bem, ele estava lá num processo de tempos, e estava lindo, aqueles monitores maravilhosos, mesmo na Yamaha. Só que quando chegava na referência dele, sempre tinha um problema. Então, pelo menos hoje, você faz legal e manda, e ele vai ouvir já na referência dele. Porque senão ele saía do Mosh. Antigamente a gente não tinha esse recall. Ou você segurava outro dia, porque era uma vaga lembrança, você tinha que anotar e tal. Então o cara ia para casa, aí eu via na referência dele e queria fazer mudanças, porque lá ele palpitou dentro do estúdio, você falou com ele tomar cuidado, e aí ele leva para casa dele, era outra referência. Então tem esse outro lado também, Tem isso também, que hoje eu acho que ajudou. Só que ao mesmo tempo, hoje eu tenho que fazer uma pré-master, para jogar uns 6 dBs a mais no final. Para o cara ouvir, porque e achar que tá bom. Exatamente. Porque se o volume tá baixo, já é um problema. Né? Então tem esse lado. Mas eu gosto. E outra coisa é me deixar à vontade. Por exemplo, você vai masterizar, como eu fui várias vezes na Sterling Sound. Você ia, era $190 a faixa. Você ia acompanhar 380. Porque, cara, às vezes o cara senta na minha casa ou no Mosh, em qualquer lugar, e não sabe daquela... Olha, mas... E, cara, aquilo... Ou você começa a levantar, porque é o seguinte, eu tenho um negócio comigo, eu preciso entrar na música, saca? Eu preciso entrar na música. Às vezes eu tô ali trabalhando bateria e baixo, e aí eu vou pra guitarra, pra harmonia, mas a bateria e baixo, pra mim, não tá legal ainda. Mas o cara já viu levantar aqui... Pô, velho, cara, eu levantei aqui pra ouvir harmonia, mas eu tô lá ainda, irmão. Que lá não tá legal, entendeu? E a pessoa já tá falando antes, então isso também... O ideal é o artista chegar pelo menos umas 6 horas depois, né? O Pedro Mariano era muito interessante, eu fazia aquele voz no ouvido, vários disso do Pedro. O Pedro chegava com a mix, eu tava mixando, e ele colocava a voz com eu mixando, porque também é isso. Hoje, é que a gente tem tanto assunto no áudio, mudou tanto. Hoje, velho, meu filho tá no áudio Madruga Serafim, começando. Cara, não deixa os caras fazer fone. Vamos lá, vamos gravar. Bicho, se você não tá ouvindo a sua guitarra, o seu teclado, ouvindo um puta som, como é que você grava? O cara já entrou querendo sair, não tem tempo pra nada. Eu mixava, o Pedro chegava e cantava 2 vezes. Eu nunca vi um cara tão afinado, velho. E ele não usava tune mesmo. Já era. Ouvindo a mix. Aí eu só colocava, porque aí você precisa dar um tempo e tal, né? Porque senão você fica... Tudo aquilo que você tá gravando no momento de uma mixagem, ou fica muito alto ou muito baixo, né? Que a gente põe o ouvido naquilo e às vezes erra, né? Esse processo de aceleração da molecada é difícil mesmo. É difícil. E hoje também tem outra. É mais quem opera rápido, ligeiro, do que quem... Não é tirar o som vem de lá. Mas é trazer o som de lá e imprimir esse som, né? Isso depende de microfone, posição de sala. Você coloca uma bateria aqui, tem que colocar em cima de um tapete. Por quê? Porque o ar, ele mexe com a fase. Pô, eu com o Cuca Teixeira, no estúdio do Bruno Cardoso, a gente tava gravando um bumbo, eu microfonei, tô ouvindo, pô, queria mais decay. Aí eu fui onde o músico tá tocando, tem o decay. E aonde eu tô microfonando, não tem. O que é isso? É a fase. A bateria no tapete, aí vira aqui, o ângulo aqui, aí vem dos 2 lugares. Aí você tá com o microfone e vem, entendeu? E tudo isso leva tempo. Leva tempo, inclusive, para aprender tudo isso, né? Para aprender, mas isso é trabalhar a música. Hoje eles ensinam um monte de coisa, falam um monte de coisa, e é tudo isso, limpa aqui, resolve problema. Velho, você tem que fazer uma captação. O microfone traz o que tá legal ali. Aí o cara não afina bem os tambores, a batera. Aí, não, limpa tudo. Bicho, você fica com aquela coisa limpinho, que não te emociona. Aí faz replace de tudo, né?
Você não para. Isso aí pra mim, cara, eu não faço. Eu uso o que o músico tocou, eu não sou músico, e outra coisa. Aí você toca no... Cara, antigamente você gravava, né? E gravava e mixava. Hoje o cara grava, aí o cara quer que afine a voz, que faça a edição. Cara, e você ganha menos que 15, 20 anos. Porra, como é que pode? É muito mais trabalho e você dá e fica, né? Você entende? Aí o cara que vai tocar também é um problema. Porque toca sabendo que o outro já vai cortar tudo. E aí alguém falou que isso não é legal. Quando eu te falei de que eu meio fiz as pazes com a música, né? Porque a gente voltou a produzir coisas pra nossa gravadora lá, né? É. E eu gosto de todo mundo tocando junto. Mas... Então, pô, a gente tá equipado pra poder fazer isso. A sala não é uma sala gigante, mas é uma sala, sei lá, dá umas 3 dessa aqui, umas 6 dessa aqui, eu acho. Nossa. Então dá pra todo mundo estar na mesma sala, todo mundo se olhando, curtindo, só o batera ouvindo o clique. Tem gente que pede um pouquinho mais, mas, cara... E aí depois faz um overdub de violão, né? Claro, faz overdub claro. Faz cobertura, mas o play tocando, a gente tocando 6, 7 horas, tem que pagar minimamente bem, né? Se eu chamar o cara pagando 200, senão você vai chamar músico, então, mas aí quem vai? Infelizmente, cara, a gente tem músicos talentosos, você vê o Rio de Janeiro, tem um monte. Tem muita gente até boa. Da Black Hill, que você vê dirigir táxi, você sabe o que eu tô te falando. Então é triste isso, pra mim é triste. Eu digo de pessoas que são mestres, né? Pra mim, então, mestres. Então mas isso é que nós mesmos fomos levando o negócio pra baixo. Entendeu? Pô, e não é legal isso. Pô, cara, quando você põe um músico tocando... Ô, velho, Paulo César Barros. Pô, PC, aconteceu então. Pô, cara, eu tô sabendo que eu nunca trabalhei com PC, então, porque o PC sempre foi de uma outra galera, né? Então sempre trabalhei muito com o Dade, tem o André Carneiro, que é muito bom também. A turma do rock tem uma outra galera. Mas assim, o Rodrigo Santos já gravou muito lá comigo. Então a turma que é muito boa também. Claro. Só que quando eu conheci o PC, eu já ouvi as histórias do PC, né? O PC é muito foda. Foda. E eu ouvi os discos, eu falei, caralho, esse baixista parece... E eu achava que ele era preto. Ele tem um swing de música preta, ali, aqueles discos do Roberto. Cara, gigantão, branco, e toca pra caralho, né? Ó, aconteceu uma agora com o Renato Neto, a gente fazendo um disco. Esse é outro monstro, né? É monstro. Esse você precisa, eu vou falar com ele aí que... Meu, esse é monstro, as histórias maravilhosas. É um cara que... Bom, enfim, ele tocou com o Prince 11 anos, só isso. Aliás, só pra você falar do Renato, é importante a galera nova que tá produzindo, cara, o cabelo branco não é sinal de velhice, é sinal de experiência. Exatamente. Então, esses caras que a gente tá falando aqui estão tocando cada vez melhor. Nossa, o Dade é cada vez melhor. Nossa. Sabe? É cada vez melhor. Gosto. E eu ponho mais uma. Eu fui assistir o Paul McCartney. Tô falando bobagem? Não, eu fui assistir o Paul McCartney no Allianz, tá? Ó, na boa, eu não fiquei na pista, eu fiquei na lateral. Puta que eu pariu, velho. O som, a definição, o baixo, som de grave, sem aquele sub enchendo o saco, pondo volume, nada. Cara, só cabeça branca, velho. Os caras não tomaram água, sabe? Porra, velho, é uma devoção à música, som. né? Aí eu fui ver um negócio brasileiro, que primeira coisa também, pô, desculpem, gente, mas, porra, House Mix, velho, quem tá lá, não é que eu sou bonito, eu quero estar ali. Eu preciso ouvir bem pra cacete pra fazer pro público. Eu não faço pra banda. Me desculpe, eu não faço som pra banda. Eu faço som pro público ouvir. Aí os caras pegam a house e colocam na lateral direita, velho. Do lado direito, ouvindo uma coisa horrível. Ah, beleza, então você vai ter que trabalhar de fone. Ou então pegar a porra do iPad ou e então ficar ali no dentro meio de uma ali, caixa, né? ou fica num carro, que é uma merda. Ô, velho. O tempo é diferente, queridão, né, porra? Você que tá acostumado mão, aqui, queridão, né? eu tô com essa mão. Essa mão, eu falo isso muito pro meu filho. Essa mão, ela tá na voz, velho. A voz eu tenho que pilotar o tempo todo. Essa mão. Essa daqui é em todo mundo, velho. Às vezes o show você mexe, pilotando. Você precisa estar ouvindo. Você precisa estar ouvindo o grave bonito. Eu preciso ouvir as notas do contrabaixo. Se eu não ouço, eu fico louco. Cara, eu vou fazer show em alguns lugares que a gente abaixa 20 dBs e sub para definir isso. Entendeu? Então, pô, aí eu fico muito mal, cara. Quando eu chego num show de uma banda grande num estádio, uma banda que vende muito, a house do áudio lá no canto. Pô, peraí. Ah, não, mas o vídeo, porra, velho, o vídeo manda aonde você coloca o microfone na batera. Ah, tá atrapalhando o vídeo. Pô, peraí. É áudio, o vídeo tem que ser maravilhoso. Mas, porra, e o som, velho? O som pra aquela galera sair de lá falando, caraca, velho, o que aconteceu comigo?
Aconteceu um negócio comigo muito legal no Rio de Janeiro. Sabe o que tá acontecendo, irmão? Parece que a música é o menos importante. Claro, concordo. Então, foda-se. O cara da coreografia fala, não, esse microfone aí no bumbo tá feio. Exatamente. Mas peraí, cara. Mas eles sempre se valorizaram o vídeo. E o áudio nunca se valorizou. É meio culpa nossa. Exatamente. Né? Porque, na verdade, assim, no meu budismo, voltando, não existe culpa. Depois volta onde eu te interrompi. É ação e reação. Eu meio que me perdi agora no que eu tava falando, mas o que era mesmo de... Não, é que a gente tava falando da questão do vídeo, né? Não, é de colocar... exatamente. E eu tava falando muito do público, velho. O público tem que ouvir. Eu fui fazer um show da Maria Rita, que ele redescobriram. O João Marcelo Boscoli, que também é outra pessoa muito importante na minha vida, ele me convidou para fazer essa turnê com ela quando ela resolveu cantar a mãe dela, né? E aí eu fui fazer um show no Rio. Puta, que muda o nome das casas. Aquele que fica lá no shopping, lá da Barra, lá. Agora é Qual Stage. Eu lembro. E eu fui fazer esse Maria Rita, velho. Redescobrir. E aí chegou um e-mail pra Maria Rita. De um cara que trabalhava na Globo, que estava com a mulher dele. E a mulher dele falou... Ele me parabenizando, mas através da Maria Rita, que ele falou, eu tava com a minha mulher, que não entende, eu entendo. Ela falou, amor, o que tá acontecendo? Eu tô ouvindo bem assim... Nossa, eu tô ouvindo tudo de uma maneira tão linda. É alguma coisa da minha cabeça? Tá aí. Ele falou, não, realmente tá muito lindo. Então eu recebi esse elogio de um cara que veio através da Maria Rita. Entendeu? Porque quando eu vou pro show, eu tento levar o som do estúdio. O que é o som do estúdio? Cara, menos processamento, é mais conversa com o músico, sabe? Eu fui fazer o Elise Tom agora com a Kel Smith, que eu amo. Aliás, eu não vi o show ainda, tá lindo, né? Tá lindo, cara, com o neto o Jobim, né? O Jobim, né? E, cara, aí eu cheguei, era uma Soundcraft V3000, alguma coisa dessa, eu não ligo muito pra isso. E tava um pezinho maravilhoso, era um show do SESI. Só que era agressivo. Aí eu peguei só o LR e dei uma equalizada, eu suavizei. Quando toca, velho, não precisa de volume muito. A pessoa precisa prestar atenção. Cara, ficou uma coisa maravilhosa, cara. É isso que eu ganho mais do que... Sabe, aí o público não entende. Ele entende, velho. Ele sente que ele sai dali querendo ouvir mais. E é essa a minha função. Quando eu falo que eu trabalho pro público e não pro artista, é óbvio que eu vou revelar todo o arranjo, todo o som do artista. Mas para aquele público, velho, eu faço parte dele. Pra você, a diferença de mixar disco e mixar PA, qual é? Que são bichos diferentes, né? Que o PA me dá um frio na barriga, o disco eu tenho tempo de ouvir, refazer e tal. E o PA, bicho, eu fico com medo de realimentação, de ferrar o ouvido da pessoa não tá gostando. Adrenalina. Entendeu? É uma adrenalina, eu amo. E é gozado que eu fui descobrir isso tarde, né? Eu não fazia PA. Tanto é que quando eu gravei e mixei o Milagreiro lá do Dija, eu mixei e gravei na casa dele. E o Dija tinha isso, né? Quem fazia os discos dele ia até que tá o Saboia, maravilhoso lá. Ele me convidou para fazer PA, mas eu era inseguro, nunca tinha feito, cara. Hoje eu faria né? O Saboia é outro monstro, né? É outro monstro, né? Outro monstro. Ele, Flávio Sena, o Flavinho Sena também é um outro monstro. E as pessoas precisam respeitar mais essas pessoas da antiga também, né? Porque hoje a menina... Não é das antigas, cara. Não é. Sabe uma coisa que é diferente? Porra, bicho, eu tava lá com o Mugi em LA, e aí numa sala do lado, tava mixando, não sei se era o Red Hot, no East West, tava fechado. Cara, tinha uns caras, bicho, bem mais velhos que eu ali, no comando da história. Exatamente. E o som que tudo bem, Red Hot, o cara não tem 20 anos, mas claro. Teve um dia que a gente tava lá e tava aquele menino que tá explodido agora lá fora. Esqueci o nome dele. E, cara, um engenheiro de som era um cara bem mais velho. Os caras respeitam o cabelo branco, claro, né? Porque exatamente. é um cara que meteu a mão em coisas históricas. A não ser que ele tenha algum problema de audição, pode vir a acontecer. Claro. Né? Mas fora isso, e se o cara se mantiver jovem, cara, o Moog é um garoto mixando. E principalmente o conceito. Né? Se ele não tiver envelhecido no conceito. No conceito. Mas o conceito é uma coisa que às vezes mesmo jovem você pode estar envelhecido. Pode estar envelhecido. Porque o conceito é uma coisa louca, é aquilo que eu te falei, é como o artista se veste musicalmente. Né? Então você ter
essa percepção. E isso é uma coisa muito louca que eu falo muito. Eu tenho um curso, né, que chama Mixando com Arte, né? Que eu saio da teoria e eu vou com isso que eu tô te falando. Aliás, eu fiquei tão feliz quando eu vi que você estava vendendo o curso, porque eu falo isso pros meus amigos que são bons profissionais. Eu falo, cara, se você não ocupa espaço, o Bicão ocupa. Exatamente. E aí o Bicão fica rico e você fica fudido. Então, assim, pô, se a gente... fiquei feliz que você tá fazendo curso. Eu acho que outros engenheiros brilhantes deveriam ter seus cursos também, porque lá fora tem, né? Tem. Na verdade, eu precisaria ter um pouco mais de know-how, porque, como eu estava te falando, o Pixinga, cara, na minha vida acontecem coisas maravilhosas, né? O Pixinga, baixista, um grande baixista mundial. Nossa, foi o único cara que eu vi parar a Guitar Center. Ele virou em pra Nova mim, York. Ele começou a pegar um baixo, começou a tocar assim. todo mundo... De repente, quando eu olhei assim, cara, tava todo mundo parado vendo o cara. É um monstro, né? É um monstro. E o Pixinga me apresentou uma pessoa que é um amigo da Adidas, né? Um diretor da Adidas e tal, e que ele estava fazendo um programa para criança, que chama Hora do Mostarda. E aí tinha umas músicas e tal. Ele me levou lá, eu falei, não, vou lá, dou um toque pro cara, ele mixa, um programa infantil e tal. E hoje, a Hora do Mostarda tá com 1 milhão, hoje tá com 1.310.000 inscritos no YouTube. Nós já estamos com 280 episódios, tá? Nós estamos com 440 milhões de visualizações. Nessa com série. certeza, nessa série, que é o Mostarda, é um cachorro que veio de outro planeta, fala, come, que é de criança. Então o que acontece? Eu estou com pessoas que realmente sabem fazer as coisas na internet e tal. O meu programa, esse Mixando com Arte, eu estou junto com o Guidete. Então é óbvio que às vezes falta algumas coisas, falta uma coisa mais profissional, né? As aulas estão lá, estão maravilhosas, mas eu preciso fazer mais coisas. Mas eu sei que eu vou até um ponto com isso. Eu precisava de um redator, não, alguém que te ajudasse que ajude, um roteiro, né? Essas coisas, né? Que eu não sou o cara de... Né? E até para ensinar é complicado, né? Eu passo para as pessoas no meu curso como eu faço, né? Eu não sou um professor, eu não me sinto um professor, não, eu falo como eu faço. Né? Mas para mim está sendo ótimo, porque as pessoas amam as dicas que eu falo, né? Então isso remete ao Mixando com Arte. E por que Mixando com Arte? Na verdade, a mixagem com arte, ela começa na gravação. Você tem que gravar com arte, né? Você faz parte disso, né? E o que eu sentia muito cara, eu entro no Instagram, eu adoro, né, o Instagram, e eu vejo tantas regras, filtra isso, porque na frente, cara, se você pegar pode. Tudo, se você pegar um plugin desses e, pô, eu faço isso, eu geralmente eu filtro o menos possível. Filtro para mim é o que eu tomava a água da minha mãe. E por quê? Porque quando você pega um plugin desse, até o Ricardo Câmara da Trama, ele fez isso e me mostrou. Você pega, dependendo do plugin, você filtra as baixas da voz, você tá mexendo lá em cima, velho. Eu faço isso nos shows do Mestrinho, quando eu começo a filtrar demais, ferrou. O cara vai falar, tem puff, beleza, meu, mas na hora que ele tá cantando tem um som gostoso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e a teoria é sempre isso, a filtra, a limpa, pá, tal. A internet tem isso muito, né? Como gravar voz disso. Como gravar voz, só que, cada voz é diferente. Eu vou gravar voz, eu uso primeiro 4 microfones, às vezes você não tem, mas para testar o melhor, para canção, para música, para o artista. Lá no estúdio Renato também, 3, 4, 5, 6. Exatamente. E aí escolhe, e aí é o seguinte, né? Votação e ninguém sabe qual microfone que é, né? Às vezes ganha o mais barato. Isso é uma coisa que tem muito aqui, a galera quer sempre usar o brinquedo novo ou o brinquedo mais caro, exatamente. Né? E eu vi os gringos lá testando o microfone, às vezes é o mais barato que vai rolar, é o som. Você me lembrou no Beatles da Rita, fui gravar a voz, nós fomos porque eles queriam praia, e não sei por que não rolou Rio e tal, nós fomos para Miami. E aí o cara tinha lá um pré, que eu não lembro o nome, mas no estúdio, era um estúdio pequeno e tal, mas fui gravar as vozes, fui eu e o Cotrô, que eu não manjava muito de Pro Tools, o Cotrô foi operar e eu gravar, porque a Rita e o Roberto sempre... Bom, enfim, aí o cara queria, eu falei, não. Aí tinha um barulhinho nessa coisa nova dele, um ruído, ele falou, não, mas esse ruído, eu falei, irmão, esse disco é meio bossa, sabe? Eu não quero ruído nenhum, eu quero um som de voz da Rita. Aí nós mudamos, eu não lembro qual microfone que eu usei, mas ele veio com coisas novas, e eu falei, não é esse o som. Não, mas é o brinquedinho novo, E agora, só para falar uma coisa, né? A Rita, ela tem uma coisa, cara, isso eu gosto de falar para todo mundo. Você tinha aquele BG, aquele playback maravilhoso, né? Quando a Rita entrava, era o que estava faltando, velho. E voz, você sabe que geralmente é difícil você colocar ela no playback, né? E a Rita tinha uma coisa que você colocava a voz dela e você falava, cara, tava faltando isso.
Como que você mixava as dobras da Rita? A Rita é o seguinte, eu gravava a primeira voz, aí ela pegava uma voz guiazinha, aí Luizinho, eu colocava ela mais baixinha, cara, ela dobrava, Igualzinho. idêntica, velho. Era incrível. E aí faziam 3, né? Porque ficava uma no meio e 2 um pouquinho mais abertas. Você abriu o pão um pouquinho. Um pouquinho, e ela dando aquele corozinho, coisa mais linda. E você filtrava o que das dobras? Não, quase nada. Quase nada. Filtrar quase nada, a não ser que tá dando um puff ou um diéster um pouco mais acentuado, né? Porque a nossa língua é difícil, né? Finais em Z, em S, né? Modula mais de 15 dBs, né? Dependendo do E se ajustar os processos de cada artista também é uma coisa, por isso que não tem regra, né? Então, mas não dá, vai ter cara. o artista que vai querer cantar Bicho, debaixo da mesa, esse né? não é bolo que você tem um... Mesmo assim, no bolo, sua mãe vai fazer, a tua avó, é diferente. Cara, eu falo muito que a música tem que ver com cozinhar, né? Então, por exemplo, um arroz, né? Arroz, alho, cebola, água, né? E o sal. Cara, tem pessoas que fazem que é maravilhoso. Tem feijão que é uma merda. É uma merda, bicho. Aliás, não é tão fácil achar alguém que faça um feijão bom, não. Exatamente. Mas isso aí é o nosso trabalho. Mixam, a gente faz um paladar auditivo, né? E outro é o paladar. Nós fazemos aqui, né? Desses mestres todos que você passou na vida, quais foram, além do Franja, quais foram outros mestres que te influenciaram como engenheiro de som? Bruce Fidin, o Moog. O Moog, assim, monstro, né? Monstro. Moog... Bicho, tem um disco da Bethânia, as canções que você faz pra mim é um dos maiores discos de mixagem. O som daquele disco é maravilhoso. Né? Mas é aquilo que você falou, tem arte desde a captação. Mas se não tiver, como que faz? Se você não tiver uma boa... Fudeu! Mas hoje é isso. Eu vou falar mais uma não besteira. Hoje nós temos um monte de técnicos, vendedor de equipamento. Como nós pegamos algum? Você não vê Moog vendendo equipamento. Não. Você não vê Flávio Sena vendendo equipamento. Você não vê o Saboia vendendo equipamento. Aí os caras começam, o monitor tal, o microfone tal. Cara, virou um negócio. A gente tem que usar o melhor para aquilo. Entendeu? E é isso, cara. O Moog, eu acho que tem uma coisa em comum entre vocês, que é essa coisa de entender isso como arte mesmo. Né? Mas é. Você tá passando som de uma bateria, não é um serviço protocolar. Não. E aquele preset, velho. Porra, eu vou mixar, tem o preset. Não, velho. Eu não tenho preset. O que você fala pro teu filho de conselho? Que tá Nada, ele fica atrás de mim, tadinho. Ele fica ali atrás do Pedro Madruga, né? Ele é muito do rapper, né? Mas ele tá sacando tudo isso agora, é muito louco. Porque ele tem um fone que não custou R$50, R$150. Aí eu comecei a ouvir coisas dele fazer, dele me mostrar, eu falar, nossa, meu, do grave das coisas. Muito louco isso, né? Que aí ele vem com isso, sabe? O som tem tamanho. Mesmo ouvindo uma referência ruim. Mas aí é que tá. A Yamaha, NS10 é uma merda, o som da NS10 é uma merda. Eu ouço isso todo mundo falando. Faz ficar bom na NS10. Vai soar bem em todo lugar. Você entende? Essa era a lógica, de ter elas duas ali como referência, todo estúdio do mundo, cara. A primeira vez que eu fui pra Los Angeles, eu fui naquele Enterprise, eu pirei, falei, pô, para. E era todo mundo com ela. Só que uns puta amplificadores, né? Entendeu? Aí porque até então no Mosh, no começo, tinha um amplificador Signo, sei lá que porra, que tinha o loudness ligado. Olha que louco, velho. Aí você ouve uma coisa que não fica bonito, cara. É aquela coisa que você tem um monitor que coloca lá o cliente e fica apaixonado. Só que sai de lá, ele tem um problema, porque vai remixar, ou vai fazer com outro, porque você está se enganando a outra pessoa. Qual foi o setup no Mosh o melhor para você de monitoração e... Cara, é muito louco, porque o Mosh... Eram várias salas também, Eram né? várias, tinham 4 salas, se eu não me engano. O Oswaldo sempre porque a sala também engana, né? Engana, mas assim, a Genelec era maravilhosa, só que a Genelec, ela tem uma alta e tem um grave. Ou você dá uma equalizada... Né? Porque aí que tá. Monitor que você levanta e tá bonito, desconfie. Entendeu? É verdade, porque você tem que trabalhar. Porque quando você vem colocando todo mundo no arranjo, é difícil. Você grava bateria e baixo, por exemplo, e a base fica desse tamanho. Mas às vezes vem tanta coisa, às vezes o cara fala, o grave não tá legal, baixo, não sei o que tem. E não é o baixo, é o grave do violão. É a relação entre esses graves, né? Pô, o sertanejo eu sofria demais, velho. Você tinha prato, raid conduzindo, aí de repente o violão... Todo mundo no mesmo... todo mundo, velho. Tinha música que eu falava, cara, tá me doendo o ouvido. Aí o que acontece? Você começa a fazer um som para ficar suave no teu ouvido.
Por exemplo, a Genelec, se você ouvir alto, ela tinha que te agredir. O Pato Fu, televisão de cachorro, quando eu voltei da massa que eu vi na Genelec, ele agredia. Mas em todos os outros lugares soava bem pra cacete. Então, quer dizer, se eu fazer suave ali, chega nos lugares que tem uma tecido na frente. Faz sentido. Faz, né? Agora, é uma lógica muito particular de entendimento, né? Porque vai ter a pessoa que vai mixar na Genelec e vai fazer e vai ficar bom também, né? Se eu fizer, por exemplo, eu já sei de tudo isso. Entendeu? Só que você tem que ter outras referências, cara. Tem que ter tempo e referência. Tem que parar, sabe? Às vezes eu mixo, eu tô achando que tá maravilhoso. Aí eu volto depois de 1 hora, eu mexo nela inteira. Você mexe? Mas não passa do ponto de mexer? Então, pode passar, daí você vai ter que ouvir de novo. O Guto Graçamela tinha uma coisa comigo, bicho, que a gente mixando, aí o Guto chegava, esse é meu número. Na Nive, né? Porque ficavam os números lá. Essa é a minha, já tá pronta. E eu ainda ficava procurando. Porque, é particular de você ouvir, não é agora no geral. Mas aquele detalhezinho, nossa, aqui, o pan, deixa eu abrir, né? As perspectivas do negócio, né? Porra, teve uma época que todo mundo gravava tudo estéreo, né? Guitarra 1 aberta. Bicho, aí vira um pseudo-mono, né? O mundo vai passando pelos momentos, né? Do momento, cara. É uma delícia, velho. Parece que eu tô com a melhor mulher do mundo quando eu tô com uma música boa, me deliciando de todas as partes dela, sacou? O arranjo redondo, com Puta, espaço. Meu, você abre. Agora eu tô fazendo uma que eu preciso até falar, porque é maravilhoso. É uma garota nova, velho. Lá do Rio, que ela tá saindo super bem. E olha que louco, né? Qual o nome dela? Ela veio e falou assim, LP, eu quero gravar com você as bases. Aí ela veio do Rio, gravei no estúdio do Renato Neto, ele me liberou pra eu gravar com ela. A Júlia Mestre. Ah, essa menina é foda. Cara. Ela é foda pra caralho. Pra caralho, velho. Uma menina ela linda. É foda. Uns meninos muito bons, um baixista, a banda. Aí eu gravei no Renato. Pra ter essa coisa mais, uma sonora, uma batera maravilhosa. A gente mexendo nas peças o tempo todo. Mexendo na afinação de tudo. Sempre, sempre. A música é que manda. É a música que manda. Um puta som de bateria, beleza, mas se não tiver legal pra música, não adianta nada. Às vezes o som estragado é melhor do que aquele pra música. E esses músicos que tem bateria afinada mesmo, né? O cara dá... Você fala, pô, que beleza. Foda. Às vezes você não precisa fazer nada, né? Então, mas só que às vezes é aquilo. Só que às vezes a música pede um som estragado. Exatamente. Às vezes pede aquele lençol. Mas também tá na função peles. da gente escalar o batera certo pra música certa. O produtor tem que chamar. Não, a música, a gravação começa aí. Aonde você escolhe os músicos. Pô, porque se eu não quero virada, eu não vou chamar o Serginho Mello. Exatamente. Porque, exatamente. Pô, ele é foda. Tocando aquele. É a mesma coisa de chamar um baixista que não é a onda do cara aquilo. Exatamente. Então você vai, sabe? Pô, e voltando, vai só no Paulo César. Batera, pô, Cezinha. Cezinha, os caras do Rio. Aqui em São Paulo tem altos garotos que você fala, onde tá? Bom pra caramba. Entendeu? Também, com timbres, né? Que tem uns que são o som da batera maravilhoso, toto, aquelas coisas todas, e tem uns que é timbre pra música, que aí o cara já mexe, que já aí é mais aquele black, toca com todo mundo, ai meu Deus. Um gringo bom pra caramba. Daqui de São Paulo? Não, gringo, toca com a Erykah Badu, toca... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele. Não, esse cara é fantástico. Eu gosto disso, eu gosto de sons de batera. Às vezes aquela loucura, aquela caixa meia ruim, com negócio aqui. É verdade. Pô, porque tem música que é isso, né, velho? Tem música... Você falou do Marotti, tem várias coisas estragadonas. Exatamente. Pô, Pato Fu, aquelas coisas que a gente gravava, caixa com saturação, né? Puta, você pega umas coisas, tudo, aqueles sons de guitarra, mas isso é tudo tempo, Agora, eu não vou velho. chamar o Cezinha pra fazer isso. Exatamente. Eu tenho uma coisa, cada vez eu gosto mais de batera que, tipo, Christian Owens, essa galera que tá entendendo o que o cantor tá falando, entende a letra, tá ouvindo a melodia, porque tem batera que não escuta nada, Não, né? nada, não. Isso se você não escutar a letra... Eu tava produzindo um disco da... Já viu o Serginho Mello cantando, Sei. bicho? Canta pra caralho, toca tudo pra caralho, por isso que ele é um batera musical. Exatamente. Pô, você pega o Pipoquinha. Porque Vai um ver animal, o Pipoquinha cantando, velho. Eu faço o PA do Mestrinho, né? Então a gente faz São João. O Pipoquinha, Jonathan Sansão, outro, meu. Aí vai. A batera que tá
eu converso com o Jonas, ele afina de um jeito, aí tem uma zabumba que é o Fê Silva, os caras da percussão. Velho, se você ouvir um show do Mestrinho com essa banda, você fala, não, da onde surgiu isso? E um puta som. Um puta som. Agora, eu não vou chamar o Pipoquinha pra tocar no Paralamas do Sucesso. Não, não né? dá. É isso que as pessoas não entendem. Exatamente. É elenco, cara. Então, você tem que saber quem você chama pra festa. O erro tá já no elenco. Se você montar o elenco errado, a música vai dar errado. Exatamente. Né? Aí você vai ter problemas ali pra caramba, né? Momentos históricos no Mosh, porque o Mosh é um estúdio pra quem é mais novo, né? Pena que não tem mais, era um complexo, né, cara? Não, demais. Ali na tua carreira, momentos históricos que você conta em casa pros seus... Cara, primeiro, eu como te falei, minha vida na música toda, eu dedico, grande parte dela é com Rita Lee. E, cara, um dia eu tô lá, o Mug tinha gravado a primeira faixa, que era o Perto do Fogo, da Rita, que é uma música do Cazuza, que é maravilhoso. E eu ia continuar o trabalho com a Rita Lee. Então você imagina, quando ela chegou assim, eu, sabe, quase tive um treco, né? Aquele sonho do moleque se realizou. O sonho do moleque do LP se realizou. Aí outra, eu tô na Teodoro Sampaio, me ligam. Eu já tinha feito o Djavan, o álbum que é duplo, né? Aquele DVD, ele tá na Espanha, tá num monte de lugar. É um dos que tem tudo dele. São dois CDs, se eu não me engano. É um DVD do Dja. Cara, quando eu recebi a ligação para fazer o Milagreiro para ir pro Rio e fazer o Milagreiro, cara, eu tava na Teodoro Sampaio, eu comecei a chorar, velho. Pensando no meu pai, na minha mãe, no meu pai, principalmente, que não tinha visto essa minha vitória, né? E outra, eu sou o primeiro cara aqui de São Paulo a ir pro Rio, velho. A gravar com Caetano, com Gil, com Milton. Pô, eu mixei uma das músicas mais lindas que eu sinto, é o Estrela. De surgir uma estrela. Né? O Quanta também, que são os dois. Né? O Quanta, pra mim, é um disco maravilhoso. Eu fiz o do estúdio, né? O outro ganhou o Grammy, o gringo, né? Mas eu mixei essas faixas com Liminha, né? Eu mixei aqui, tinham mais de 24 canais, né? Aí o menino que trabalhava com Liminha também no Nas Nuvens e tal. Como foi trabalhar com Liminha? Liminha pra mim é o maior de todos. Cara, o Liminha eu trabalhei muito com o Arnaldo Antunes aqui em São Paulo, então eu já conhecia ali, né? Aprendi muito, velho. O Liminha é fodaço, né? No mundo. O Guto Graçamelo é um pai pra mim. O que você aprendeu com cada um deles, cara? Você consegue mensurar? Bicho, com o Guto, eu aprendi muita coisa. Quer dizer, na verdade, antes do Guto, eu não posso deixar de falar, foi o César Camargo Mariano. Eu mixei o Coisas do Brasil com César Camargo Mariano, da Leila Pinheiro. Aí começou a mudar minha vida. Foi aí. E eu ouvi uma coisa do César, porque eu queria ir para fora ser assistente. Ele falou, você é um engenheiro, não se rebaixa para ir para lá. Você é um engenheiro, se dê o valor. E aí o Guto Graçamelo viu uma mixagem que eu fiz no disco de Natal do César, que o Guto entrou na sala. A partir disso eu comecei a mixar com o Guto, Zélia Duncan, Catedral, aquelas coisas, Cássia Eller, que tem Lanterna dos Afogados. O Guto me levou, me colocou na cara do gol, com Bethânia, com todo mundo. Aí vem Jaquinho Morelenbaum, com Fina Estampa do Caetano Veloso, algo maravilhoso com Mina d'Água do Meu Canto, da Gal Costa, né? Seu pai não viu isso acontecer? Não, meu pai morreu com a idade que eu tô hoje. E tua mãe comemorou muito com você? Minha mãe sim, cara, minha mãe sim. Ela teve alguns problemas de saúde e depois foi indo, né? Mas isso que é lindo, né? Eu falar muito disso me emociona um pouco, sabe? Porque a gente sabe para onde a gente, né? O caminho, né? É isso. Gravar Roberto Carlos, pô. Como né? foi gravar com o Roberto? Porra, foi maravilhoso, cara. O Roberto, assim... E quando ele ouviu a música que eu tava mixando no Mocha, ele tava com problema com a mulher dele, com a Maria Rita. Bom, eu estreiei aquele estúdio dele na Urca, né? Então, porra, isso aí para mim também foi outro sonho, né? Depois eu mixei algumas músicas no Mosh. E muito louco, uma curiosidade que eu posso contar aqui. Na época que eu estava fazendo o Roberto, primeiro vinha o Edu, e depois eu comecei a fazer. Só que antes de eu fazer, eles locaram o estúdio pro Roberto Carlos. Essa história é muito boa, né? E aí eu entraram um pessoal no estúdio, que eu estava mixando outra coisa. Quando eu virei, era o Racionais, velho. E ninguém conhecia, nem eu, né? Mas quando entraram, o João Marcelo tinha me falado deles, e aí eu conversei, tratei eles super bem, né? Porque tinha um lado do tom de pele, né? Tinha aquela barreira, né? Mas os caras adoraram eu. E aí, cara,
eu fui mixar o Sobrevivendo no Inferno. Caralho, E você tem, eu tenho tem que ter um orgulho Tenho. disso, cara. Aí eu tenho uma foto que é o seguinte: tem um cartaz assim que estava assim: proibida a entrada, Roberto Carlos, né? Na sala VIP do Mosh. E eu estava mixando Sobrevivendo no Inferno na DDA. E eu sabia que o Roberto não ia naqueles dias. Bicho, eu não pensei duas vezes. Falei com os caras, não tinha recall nada, não tinham começado o Roberto, e eu acabei mixando várias faixas Nesse nesse estúdio com a Nive, do Sobrevivendo no Inferno. Você sabia que o Roberto não ia lá? Não ia, o estúdio. Você sacou que esse disco ia ser um clássico? Não, velho, não. E vou confessar, naquela Diário de um do 80, ela deve ter 11 minutos. Cada vez que eu dava o play na música, eram 11 minutos. Eu falava, nossa, velho. Eu não sabia, cara, não sabia. E uma outra coisa que eu tinha dito eu não sei se é Jeter, que era o produtor, né, que poucos falam do produtor. O que acontece? Aquele disco foi extraído tudo de vinil mesmo, né? Uma coisa meio artesanal, né? E eu achava que tinha alguns flãs de bumbo e baixo. E eu sou um cara maluco com isso. Se o bumbo estiver na frente do baixo, ou baixo um cabelo na frente do bumbo, fica branco, não fica tum. E eu falava, bom, se isso daqui estivesse mais justinho, daria uma punch maior, né? Olha que loucura minha. Tu tem essa coisa do bumbo com baixo? Tenho, velho. É assim, são... Mas e se tiver orgânico? Porque às vezes tá orgânico, Orgânico, né? Tudo bem, mas se o baixo estiver na frente do bumbo, não dá certo, fica drum. É verdade. Porque o baixo... Mas tu fica olhando? Não é que eu olho, eu ouço. Esse é o meu problema. Se fosse olhar, porque música, eu sinto também que não vale a pena olhar, vale a pena ouvir, né? Hoje tem nós muita estamos gente olhando hoje muito, desligando... olhando muito. Mas o que acontece? Uma vez eu gravei com um mexicano e com músicos maravilhosos, e ele falava muito nisso no tum. E eu questionei o Royce Cara também. O Royce Cara, sabe o que ele falava, velho? Que o bumbo disparava o baixo. O baixo ficava no gate e o bumbo era o key. Então o bumbo entrava e abria. Porque se entrar antes, fica drum. Entendeu? Um pouquinho do baixo antes do bumbo. Então, e o grave, bicho, samba. Então isso eu tenho demais. Entendeu? Tem que estar tum. Trum. Trum não dá. Aí eu começo a editar essas notinhas, né? Mas em cima da batera. E não pôr a batera no grid e tal. Não, tocou, vamos respeitar o músico. Mas se tiver uma notinha ou outra fora, na mix eu coloco. A mix você coloca? Coloco. Você critica quando você faz em casa? O que você acha que você perdeu de som? Porque você mixou nos maiores consoles, então, né, da história, né? Eu busco esse som que está impregnado aqui. Eu Consegue vou buscar chegar? com uma aqui. As tintas são outras. Né? Esses harmônicos eu tenho que puxar muito mais para ouvir aquilo. Mas você chega num resultado muito interessante. É óbvio que eu gostaria muito de estar com uma Nive, uma 9000 na mão. É outra coisa, aqueles fade, o som é maior, tudo. Mas hoje chego muito bem com o que eu tenho. Acho que o digital evoluiu bastante. Cada vez evolui mais, né? Evolui mais, cada vez mais você não precisa de tudo aquilo. Mas se eu pudesse, eu teria uma Nive na minha casa para passar todo mundo por lá. É que fica difícil o recall, um monte de coisa, né? Então hoje a gente já não consegue cobrar, né? Aquilo. Como é que eu vou investir numa Nive em casa se eu não consigo cobrar a mixagem? Vamos fazer assim uma conta, né? Se você botasse R$1 milhão na tua casa, arranjasse um sócio investidor, você ia cobrar quanto a mais? Nada. Por isso que é legal jogar na Mega Sena, porque se eu ganhar, eu vou investir. Mas não vai valorizar nada o teu trabalho, né? O que eu gostaria hoje é de trabalhar mais com algumas coisas, já com o estúdio pronto, mas não criar, mas lapidar artistas, poder fazer isso que eu estou te falando. Mas para isso a gente precisava ter empresas patrocinando o artista, que hoje mudou. O problema nosso também, nós não somos vendedores, né? Eu, pelo menos, eu não sou. Por isso que eu te falei da Hora do Mostarda, que é o programa que a gente tem infantil. Aí tem os vendedores que sabem fazer as coisas. Você é sócio do programa? É uma pequena porcentagem. Eu virei uma pequena porcentagem. E tá muito legal, tipo uma aposentadoria, porque o negócio deu muito certo. Pô, você tem 1.310.000 seguidores inscritos em menos de 2 anos. É um número já é uma vitória, não. E criança é do caralho, porque a criança ouve 1000 vezes aquela parada. Exatamente, então é muito play. Exatamente. Né? É muito view. Exatamente. A gente estava tendo por dia 3 milhões de views, 4 milhões de views. Porque a criança então, mas na música nós não somos vendedores, porque, porra, existe tanta marca precisando tanto disso, cara, sabe? De artista, porra, de levar uns projetos para a cidade, música boa por aí. E tem muita música boa, tem né? Muito, e tem muito dinheiro também. Mas a gente não consegue entrar.
sabe? De fazer diferente, entendeu? Então, pô, pega o meu know-how com o Renato Neto, com o Bruno Cardoso, com pessoas, e a gente faz, descobre talentos, né? Mas também que é uma merda, né? Que o Brasil tá uma foda. Você pega as emissoras de TV que ganham com programas musicais, só que assim, você não tem, é até um projeto meu do Renato que a gente quer fazer nas favelas, é cara cantando a música dos outros, sucesso dos outros. Eu sei que é audiência e tal, mas, velho, aí você não tem nada novo. Você não tem um compositor novo, cara. O cara interpretando uma música nova. Não, você tem os caras lá que vai e cantam. Aí junta, e tá certo. Tem o autotune, né? Aí quem tá vendo, você não sabe quem canta, quem foi maquinado, que o timbre só é bonito, né? Então é um monte de coisinhas que a gente tinha que dar uma lapidada para ter novos talentos. Você não acha que é uma chegada de AI, porque a inteligência artificial vai ser disruptiva ao mínimo. Claro. Não sabe onde isso vai dar. Mas eu acho que na minha concepção, o quanto mais orgânico e humano for, é o que a gente vai ter de mais diferente do que vai ser automatizado por AI, né? Exatamente. Então a sensação, porque esse teu ouvido aí é seu, cara, porque ele é fruto da tua vivência. Então, aquela vitrolinha que você ouviu lá, então assim, eu acho que aí é onde vai ter a diferença. Exatamente. Né? Não, peraí, mas o que o Serafim faz, só ele faz. É porque a alma. Porque a alma é o conjunto de todas as suas vivências, né, cara? Hoje eu tava vendo um post que um amigo colocou, eu repostei. O que o cara tava falando da inteligência artificial, daí ele fala daquele cara, o primeiro que começou com o negócio do computador, né? Mas chega numa hora que é você. É você, volta a ser você. Volta a ser você. Tem uma hora que o comando não é a inteligência artificial, que não vai dar, você que tem que dar o comando. Não, eu acho que ela vai vir para nos ajudar. Pra nos ajudar, claro. Cara, eu fui fazer uma edição pro Roberto de Carvalho agora, desse lançamento da Rita Lee, foi até o Mug que mixou, que é um show gravado na Argentina. E tinha uma música que, para fazer edição, para tirar aquelas coisas de Beatles e Jobim, não anda junto, eu fiz uma edição. E o João Lee me ajudou e a gente pegou o Moisés, né, que foi desenvolvido por brasileiros, Sim. né? E aí nós separamos a base, a harmonia e tal, da voz da Rita para eu fazer uma emenda. Olha que maravilha, que eu não tinha condições, então já me ajudou. Só que ao mesmo tempo, algumas coisas que você capta ainda vem com defeitos, né? Não é 100%, né? Não, vai demorar um tempo para ficar Vai demorar muito, né? Porque não é fácil também, mas enfim, mas ajuda demais. Só que tem outras coisas, por exemplo, o isotope, né? Aí tem aquele master. Às vezes, você tá lá e realmente ele acerta ali, você ouve e fica legal, né? Mais master, mais... E às vezes, cara, eu tô ouvindo um negócio no Mostarda também, meu amigo tava fazendo, aí eu ouvi e falei, mas esse som tá estranho. Aí quando ele tirou a inteligência artificial, melhorou tudo. Então precisa desse detalhe, né? E o que você falou sobre entender a roupa que o artista quer vestir, isso aí isso é uma visão humana. Humana, né? Cara. Isso eu acho que é as coisas mais simples e mais importantes na música. Entendeu? Porque é aquilo que vai, não é a imitação daquilo. Aliás, isso eu tenho um curso que tá saindo agora também, que é o Transforma Estranhos em Fãs. Eu falo muito sobre isso, cara. O que vai te diferenciar é você ser único. O mais próximo disso. E tem muita gente escolhendo por ser genérico, né? Você vê as pessoas copiando as pessoas, né? Exatamente. Tudo que vende um pouco, dá vende um pouco, e hoje tá isso, né? É o que mais tem, coisas iguais a coisas, né? Isso. Na época do Chitãozinho e Chororó, até ontem eu vi naquele seriado da Globo lá que fala dos bicheiros, né? Alguém falando de um tal de Maninho, que o cabelo dele era meio Chitãozinho e Chororó. Cara, quando eu gravei Evidências e Rancho Fundo, essas coisas, as duplas vinham pro estúdio, tudo com o mesmo cabelinho. Então não é só agora, né, com as coisas aqui, com a influência digital. Antes já tem, as pessoas querem seguir o que deu certo. Mas os grandes são os que vão antes, né? Exatamente, aí eterniza. Aliás, mixar Evidências e o tamanho que essa música se tornou, né? Porque a gente tá falando dessa música hype ano passado. Só se falava de Evidências. Então, Bruno Mars... Você imaginava um dia isso acontecer com aquela música na hora que você tava mixando? Não, de jeito nenhum. E até um negócio engraçado, que eu vou falar aqui, que já foi. Na época a gente fazia uma fita cassete para ouvir, e eu mandei para minha primeira esposa. Os trêmulos, né? Ela detestou aquilo. Mas ao mesmo tempo é a identidade dos caras. Dos caras, exatamente. Eu amava, eu amo. Mas tu era bom de mixar um negócio e falar, isso aqui vai ser sucesso, isso aqui não. Você não era bom nisso. Não, e não dá pra saber. A única música que aconteceu, que eu falei, isso vai ser um sucesso, eu e o Dudu Marotti
quando nós terminamos de mixar Garota Nacional. Ele falou isso no podcast. Ele falou, eu cheguei com ele, nós fomos até no Coronel Mostarda, nos bares, colocamos um CD, porque você imprimia um CD pro cara tocar. E quando saiu, a gente na frente, ouvindo no meu carro, no carro do Dudu, no estacionamento do Mosh antigo, com umas amigas minhas dançando e tal, eu falei, essa música é sucesso. Cara, essa música tem muita autoralidade na questão da produção musical, da mixagem, porque ela é diferente de tudo que tinha antes, né? E vou te contar mais. Essa música, eu mixei, e o disco todo eles mixaram em Nova York. E eles queriam remixar essa música. O Serginho Bittencourt, velho, me desculpe, mas porque o começo, ela começa com uma coisa sem tanta alta frequência, depois que entra os pandeirinhos. E o cara já ouviu a primeira, já fez uns comentários. Olha a música que aconteceu. E outra coisa, no cassete demo, já era maravilhoso. Eu vinha ouvindo o cassete no meu carro com o maior medo de errar na mix. Perder essa essência. Garota Nacional. Porque o cassete já tava foda. Já tava foda, que era a demo. Não demo de pré-mix, não. A demo da música. Ah, a demo, que você tá falando da demo antes de gravar tudo. Já tava bom a demo? Já tava bom a demo. Já era aquilo? Já era aquilo. Bem próximo. E a voz, se eu não me engano, foi no 57 ou 58. Quem gravou foi o Canais. É que ela é meio... Tem uma facada ali, né? Tem um outro disco maravilhoso que eu mixei no Mosh também, que, pô, todo mundo, o Lincoln Olivetti elogiou muito, que é o Feijão com Arroz, da Daniela Mercury. Que não é fácil de mixar, né? Putz, bicho, teve música lá que eu usei 2 máquinas de 24 e uma digital de 32 sincada. Tambores é bem complicado. Nossa, né? E com o Alfredo Moura, que é um gênio. É muita coisa, velho. Muito. Eu mixo com a Daniela até hoje, né? Ela gosta. Porque também tem uma coisa, eu seguro o som gravado. Eu não fico processando muito aquelas percussões baianas, velho. Você perde os harmônicos, fica um negócio meio plastificado, né? É, porque é o teu ouvido, né, cara? Dos discos que você mixou, que são muitos, assim, os que você se orgulha mais, você consegue falar, assim, discos que você ainda ouve até hoje em dia e fala assim, cara, isso é muito bom. Putz, eu tenho algumas coisas da Leila Pinheiro. Pedro Mariano é um disco que muita gente levou Voz no Ouvido para referência para alinhar PA. Aí remixar o Elise Tom e ouvir a remixagem do Elise Tom. Cara, é fantástico. Subir aquilo de... Porra, para. Primeira vez que eu vi o César Camargo chorar, velho. A gente trouxe em Águas de Março, a Elis, enquanto o Tom estava fazendo aquele solo de piano no meio, a Elis ficava assim, ó. Era muito baixo, velho. E eu, quando eu vi a voz dela em solo, primeiro que eu me emocionei. E aí mostrei isso pro César. Na remix, a gente começa a faixa com essa coisa da Elis que estava no meio do solo do Tom. Aí, cara, baixo e bumbo no mesmo canal. E a gravação do Gatica começando, assistente de estúdio, né? Olha que louco. Então remixar essas coisas, timbres, tem um monte, cara, que eu fiz assim que eu amo, sabe? Um monte, de todos os estilos. Esse Beatles da Rita, aí você vai assistir o Paul McCartney e o DJ tá tocando, né? Isso é do caralho. Não é, cara? Você ouviu uma música tocada na rádio, né? Muita coisa, cara. Eu sou muito grato a muita gente aqui em São Paulo. Barriga, Max Pierre, né? Rio. Aliás, o Max, grande AR, né? Nossa, meu. Como faz falta, cara. E o Max era um apaixonado por música. Por tudo. E dentro da empresa, bancava pela excelência. Exatamente. Né? A gente não tem mais essas pessoas lá dentro. Não, peraí, vamos gravar em Londres, porque vai dar... né? Vamos, não tem. Isso aí faz muita falta na música. Eu tô falando na arte. Sabe? Faz muita falta, cara. Faz muita... O Max, velho. O Max, ó, já chorei do cara negar coisa de mix e tal. Mas foi uma das pessoas que eu mais aprendi. Chiquinho de Moraes, velho. Pô, esse aí morreu e nem se falou nada, morreu. Né? Pai do Otávio de Moraes, que eu fui sócio. Eu queria tanto chegar nele, não consegui fazer ele no podcast. Otávio gênio. Mas no final já não tava bem, né? Otávio de Moraes. Cara, eu trabalhei com o Theo de Barros, cara, que foi o cara que fez a Disparada, arranjo. Então são coisas assim. Aí que você vai aprendendo um pouco daqui, um pouco dali. Sabe, cordas. O cara escrevia de uma maneira que você não abria violinos, violas, cello, não. Violinos, violas e cello. Porra, conversando, cara. Porra, velho. Você fecha o olho. Então, a gente precisa fechar o olho. Sabe que outro dia, ver, velho. LP, um amigo meu me mandou, jovem, né?
dos meus fãs do canal, mandou um negócio, uma orquestra. Aí eu falei, cara, como que você gravou isso? Ele falou, não, então, cada música gravou da sua casa. Eu falei, cara, mas não tá suando a orquestra. Mas tá, você não... Eu falei, não tá, cara. Os caras acham que você vai... Cada um vai gravar na sua casa, vai juntar aquela merda. O cara faz 30 violinos, 30, cara, quando você ouve, na hora, você fala, cara, eu liguei pra ele e falei, cara, como vocês gravaram essas cordas? Ele falou, você curtiu? Eu falei assim, não, só queria... É tão difícil. Eu mandei, e eu sabia quem eram as pessoas que gravaram aqui de São Paulo, que são sempre os mesmos, né? Mas a galera tava, como tá caro gravar em estúdio, o cara convence, não, manda pra mim que eu faço aqui, manda pro outro, mas cara, não é a mesma coisa. Não é. Se você não tiver outro jeito, tudo bem. Beleza, mas não vai ficar, mas não espera... Mas não soa aquilo ali. Não, você entra dentro de uma sala, porra, com todo mundo, você ouve, você fala... Quando toca é emocionante. Emocionante, emocionante. E esses dias um menino, aí eu mixei uma faixa pro cara, aí o cara me mandou, não, vou gravar as cordas novamente, ele tinha feito teclado. Me mandou, velho. Aí eu falei, velho, a de teclado tá melhor. Por quê? Foi isso, o cara fez 30 canal de violino. Não rola. Ficou feio, não ficou bom. Temos que terminar. Porra, aí, tá vendo? Tô olhando ali, tô vendo assim, ó. Eu tô ligado, eu sou fã desse cara aqui, eu fico Meu irmão, com ele falando olha demais, só, velho. Ó, vem cá, de verdade. Indo ao Rio, me avisa. Eu aviso sim, cara. Porra, eu tô... Porque aí a gente vai, vamos ouvir as mix. Vamos fazer igual eu fiz com o Roberto. Vamos ouvir mix. Pô, o acústico da Rita Lee é maravilhoso, né? Momento ali, mágico, né? Cara, vamos mesmo, velho. Avisa que a gente vai gravar. Porra, e você... Obrigado, nós irmão, por ter vindo aqui. Porra, fiquei muito feliz. Isso? Cara, pra mim é uma honra, eu sou seu fã. E assim, vale a pena, as pessoas têm que ouvir você, as entrevistas, que você só tiro certeiro, cara. Obrigado por que você faz pela música. Obrigado, viu? Gente, eu amei o papo. Esse cara aqui, meus heróis da ficha técnica, né? Na época a gente tinha disco, a gente lia quem mixou, quem produziu, quem era o AIR. Por isso eu acho que a gente sabe esses nomes todos, né? E aí, de repente, tá aqui na minha frente, sem palavras. Sonhem e busquem, cara. E tá do lado de mestres. O discípulo tem que ser melhor que os mestres. E vamos, cara, sonhe. Eu sonhei e eu realizei, né? É isso. Valeu. Obrigado, viu, irmão? Valeu. Pô, demais. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.